Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Amigo tem por título Para Viver Melhor. A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. O espírito em estágio na Terra é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Imaginemos o usufrutuário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa em momentos de revolta e azedume. Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Esse é o quadro exato da criatura habituada às reações negativas nos instantes de prova ou desagrado. Daí nascem muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico, já de si mesmo frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. O amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas. Entretanto, em nosso próprio benefício, amemo-las tais quais são, sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. Por muito se nos enlacem no mundo físico, sob as teias da consanguinidade, saibamos deixá-los libertos de nós, a fim de serem o que desejam, uma certeza de que a escola da experiência não funciona inutilmente. A criança é responsabilidade nossa e responderemos ante as leis da vida pela proteção ou pelo abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária. Os adultos, porém, são donos dos próprios atos e não será justo chamar a nós as consequências das empresas a que se adaptem ou dos caminhos que escolham, tanto quanto não seria razoável atribuir a eles os resultados de nossas próprias ações. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. Ensinou-nos o Cristo: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria ilógico disputar a atenção e carinho daqueles que porventura nos agridam, já compromissados por eles mesmos nas equações infelizes das atitudes a que se afeiçoem. Em suma, para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde, paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. O Emmanuel hoje dá um repertório para a gente bem interessante para a gente analisar o perdão, o estudo do perdão. Não é por acaso que Jesus trouxe a sentença que a gente não deve aprender a perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, e nenhum louco vai contar em 490 vezes, já que é 70 vezes 7. Né? Ninguém vai fazer isso em sã consciência. A gente vai aprender, em primeiro lugar, seguindo o roteiro que o Emmanuel traçou para a gente, que, na verdade, nós somos usufrutuários desse corpo aqui, e esse corpo aqui vai determinar a qualidade que eu vou ter de vida enquanto eu estiver aqui encarnado. Quem não perdoa, Emmanuel fez uma comparação espetacular. É semelhante àquela pessoa que, em momentos de revolta, começa a quebrar a própria casa. O que acontece? Daqui a pouco ele vai precisar fazer reforma, gastar com reforma, ou então vai ficar com o seu lar todo prejudicado por conta de desequilíbrios emocionais que ele não está sabendo controlar. Por que ele fala isso? Porque hoje está mais do que comprovado o que a falta do perdão, o que a raiva, o que o ressentimento faz com a gente. E não é somente, vamos guardar isso, não é somente na área mental. A gente tem mania de achar que é só no campo que vai acabar levando você a tomar caminhos de depressão, ou o excesso de ansiedade, que vai levar aos transtornos de ansiedade, ou até mesmo a síndrome do pânico também. Pode levar também, né, a certos casos de falta de perdão também. Mas não é só isso. Ele vai estar promovendo aceleração cardíaca, aumento de pressão arterial, e aí aumento da pressão arterial, todo mundo já conhece hoje um pouquinho, né, o estrago que a pressão alta faz em tão pouco tempo, como é que ela vai aumentando o tamanho do coração, ela vai, né, porque na verdade
átrio e ventrículo são músculos diferentes. O músculo do átrio ele é bem mais frágil do que o do ventrículo, que parece até a batata da nossa perna aqui, ó, panturrilha. E o que acontece? A força do coração, né? Joga daqui de baixo para cima, vai aumentando o músculo de cima, que é essa parte do átrio. Então o que acontece? A gente traz transtornos gravíssimos para o nosso corpo. Vamos colocar assim, algumas vezes em curto prazo, mas com certeza a médio e a longo prazo a gente acaba com o nosso corpo. Mas não é só isso. Depois o Emmanuel, depois de falar do nosso próprio corpo, ele começa a falar para a gente, né, sobre se tem mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. E que todo mundo tem o direito de ser do jeito que é. As pessoas são como se fossem universos individuais. E que a gente, é um exercício muito grande, mas a gente tem que aprender a fazer isso. Respeitar a pessoa do jeito que ela é e aproveitar aquela pessoa do jeito que ela é também. Então, não vamos conseguir mudar as pessoas. Quem tem a pretensão de fazer isso, né, você acaba funcionando igual aquela pessoa que está apertando uma mola, vai ter uma hora que vai cansar, quando soltar, a mola também tem força, ela vai dar aquele empuxo contrário, vai dar aquela pressão para frente. É a mesma coisa que acontece quando você quer modificar alguém, a pressão, não vai conseguir. Então, o segundo momento, ele vem falar, o amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas. Entretanto, em nosso próprio benefício, vamos aprender a amar tais quais são, sem exigir que elas nos amem, também, né, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Então ele vem dar um conselho para a gente, vamos doar alma e coração sem querer escravizá-los a nós, mas também sem nos escravizarmos a eles. Isso é muito importante, é muito importante. Infelizmente, no mundo que a gente vive, ainda tem o uso da força que está sendo coibido. Hoje eu acordei com uma notícia, né, de que agora a Lei Maria da Penha, aplicada para casos de violência doméstica, ela agora teve uma mudança, né, e essa mudança ela vai fazer com que a Lei Maria da Penha seja aplicada a todos os casos de violência contra a mulher, independente ou não de que sejam casos domésticos. Quer dizer, a gente está percebendo que tem uma resistência ainda, né, das pessoas a querer se adaptar à nova era, o que a legislação está propondo para a gente, mas ainda tem essa coisa da força de querer submeter, escravizar uma pessoa. Então, o segredo é não querer escravizar ninguém, ao meu ponto de vista, mas também não permitir que alguém me escravize, e para isso as mulheres estão tendo cada vez mais amplos recursos para se defenderem. Então ele fala para a gente, por mais que se nos enlace no mundo físico sobre a teia das consanguinidades, saibamos deixá-los libertos de nós. Aí ele vem falar para a gente, a criança é responsabilidade nossa, responderemos, tudo bem. Mas quando chega lá adulto, ele fala para a gente aqui, eles são donos dos próprios atos. Não será justo chamar a nós as consequências do que eles fizerem. Não, então, perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. É interessante o Emmanuel trazer esse exemplo para a gente, que ele vem falar muitas das vezes o que acontece. A gente realmente tem a missão da paternidade, a gente doa tudo para os nossos filhos e procura passar o que a gente tem de melhor para eles. Mas vai chegar um momento em que eles serão responsáveis pelos atos dele. E outra coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente, querendo ou não, eles vão passar pelas provas e pelas expiações que eles têm que passar. E eles vão ter noções diferentes, nossa, de perdão também, sobre esse assunto que a gente está tratando hoje. Então, a gente vai desculpar faltas e agravos, será libertar-nos de choques e golpes que vão vibrar sobre nós mesmos. A consequência maior, o Emmanuel acabou nos trazendo aqui no estudo de hoje. Ele está trazendo mais uma coisa mais palpável para a gente, porque a consequência maior é depois você chegar no plano espiritual, ainda sem ter o perdão, ainda com uma mágoa muito grande, e essa mágoa nos vinculando a esse espírito que nos magoou. Porque quando a gente pensa nele, a gente vai estar ligado a ele, vai estar buscando ele em sintonia, e aí vai ter aquele choque vibracional e como se fosse uma degladiação no plano espiritual, que é mais grave ainda.
Então vale a pena a gente aprender, fazer um esforço mesmo para aprender a perdoar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.